Olá, senhoras e senhores, para você que gosta de sorvete de massa, para você que curte picolé, eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente. Aqui nós debatemos política, comportamento e o que mais bombar nas redes sociais, na internet. E para começar, eu acho que vocês já ficaram com o estômago embrulhado por conta de bebida, já ficaram? Já. Comida, um tempero mais forte. Só que tem um assunto que está embrulhando muito o estômago dos brasileiros, quiçá do mundo. Que foi, como nós ficamos sabendo, daquele anestesista, vou até puxar o nome dele aqui, ó, Giovanni Quintela Bezerra, que estuprava mulheres enquanto as mesmas estavam em trabalho de parto ou fazendo ali, na realidade, quando estavam fazendo a cesárea, né? Estavam ali anestesiadas, meia grogue, e ele fazia sexo oral. Ele colocava ali o pênis dele na boca das moças, inclusive tem relatos de moças que depois, quando chegaram no quarto, os familiares encontraram sêmen ou alguma coisa esbranquiçada na pele. E aí, a que ponto que nós chegamos? Nem no hospital você tem segurança. Até porque vocês ficaram sabendo que teve mais de 177 casos de estupro só dentro dos hospitais, de 2015 a 2021. No Rio de Janeiro só. No Rio de Janeiro só. Quem quer começar a comentar eu posso começar. Sobre essa loucura? Quiser eu começo. Negão. Eu acho que esse daqui é só mais um sintoma da impunidade que a gente tem no Brasil. Concordo plenamente. Certo? É simples assim, é a impunidade. O que vai acontecer com ele? Concordo. Provavelmente ele vai cair num presídio de famosos, já que ele ficou famoso. Vai pegar ali, 10, 12 anos, vai ter um bom comportamento, vai sair em 8. Eu vi que hoje os deputados estavam tentando colocar um projeto de lei para que tivesse a castração química. Ela já acontece em muitos países, Estados Unidos, por exemplo. Só que nos Estados Unidos é mais para crimes de pedofilia, certo? Eu não acho certo a castração química. Eu sou a favor do fim do seguro. Para você aí de casa que não sabe o que é o seguro, eu vou explicar para você. É pena de morte. Se você tirar o seguro, vira pena de morte. Não. Explica aí o que é o seguro pra galera. O seguro é o seguinte, o seguro é quando um criminoso que ele comete ou um crime de pedofilia, ou um crime de estupro, ou um crime de ter batido em idosos, um crime que gera um crime de covardia. Um crime de covardia. Esse criminoso ele é separado de outros criminosos. Por quê? Porque até entre os criminosos, esse tipo de crime ele é repudiado. Já aconteceu, né, Negão? Você viu? Eu sou a favor do fim do seguro. No presídio, já bateram e começaram porque assim, a lei não vai deixar ele cumprir todo o tempo. E se ele cumprir, ele vai cumprir tranquilinho, ele vai cumprir numa prisão separada dos outros presos. Certo? Tudo bem que ele vai ter... Os presos pegassem ele e acabassem com ele, é isso? Não, queria só que ele ficasse junto com os outros presos. O que os outros presos vão fazer com eles, entendeu? Aí é ficar a cargo deles. Mas pra mim, o fim do seguro seria o ideal. Como o Ricardo disse, tem gente que vai falar assim, negão, mas você tá querendo a pena de morte. Não, eu sou contra a pena de morte. Entendeu? O que eu sou a favor é de que a justiça seja feita de algum jeito. E como a gente está vendo, as leis no nosso país não estão fazendo justiça. O que não falta é casos de reincidência, o que não falta é casos de estupradores que saíram da cadeia, cumpriram às vezes a pena inteira e saíram. Aí eu pergunto para você, será mesmo que essa pena foi tão dolorosa para ele? Como de repente é para o cara que cometeu um 5-7, como de repente é para o cara que foi preso por tráfico? Talvez, com o fim do seguro, isso pudesse mudar. Não é à toa que o pessoal que está querendo a castração, mas vamos ser sinceros, o cara que estupra, ele não precisa só do órgão genital dele, ele pode muito bem usar objetos para poder saciar esse desejo dele. Não é só uma questão de estar excitado, entendeu? O cara é um monstro, o cara é terrível e para mim todo castigo é pouco. Simples assim. Eu sou contra você. Eu não concordo com você. Eu não acho que é a lei da selva, o mal pelo mal. Eu não acho que ele tinha que ser jogado na prisão e ser destruído pelos presos, morto, assassinado, como às vezes acontece. Eu acho que a legislação tinha que ser mais forte, Negão. Eu concordei com você no começo. Eu acho que o grande problema do Brasil, não só para esse caso de estupro, é a impunidade. É a falta de uma legislação eficaz. São as 4 instâncias do judiciário. É a falta de uma prisão em segunda instância. É essa liberalidade que a pessoa só cumpre 1/3 da pena e depois sai. Então, o problema é uma reforma do judiciário, uma reforma penal, que depois o Guilherme vai poder falar muito melhor sobre isso, que é advogado e está na mesa. Porque qualquer crime no Brasil, inclusive os políticos, principalmente,
ficam impunes. Saem 1/6 da pena. E aí parece que você pode fazer o que você quiser, que você vai sair impune. Mas, Você, Carla, o que é mais deixa- fácil de mudar? Você tirar o seguro ou você mudar a lei? Mas você quer que Porque ele ele seja tem- espancado na prisão do que Mas, propor cara, ele uma tem mudança na políticos lei? que vão ficar do lado dele. Uma das maiores brigas, Negão, uma das tem um maiores problema brigas do seríssimo. Bolsonaro que deixou ele famoso foi justamente a briga dele com a Maria do Rosário, porque a Maria do Rosário estava defendendo o Champinha. Mas, negão, Olha vamos isso. lá. O Champinha fez o quê, gente? Porque Adivinha o ele o falou que Champinha ela não fez? Foi merecia ser estuprador. estuprada. Gente, Ela tava na minha, defendendo um na estuprador. minha Ela tá- ele opinião, tava defendendo o estuprador. maior problema do Brasil é a falta de leis mais severas. Mas eles têm políticos é a falta que estão de do lado deles. cumprimento da legislação, do É isso. STF ficar no seu quadrado, do judiciário ficar no seu quadrado, de não ter foro privilegiado, de não ter Saidinha. Concordo. saidinha, prisão em segunda instância. O problema é a falta de leis e o costume que os políticos de Brasília têm de governar o Brasil. Eles acham que eles mandam em tudo e a população está cansada e tem cobrado deles que efetivamente promovam alguma mudança em Brasília que repercuta em todo o país. Eu quero fazer uma pergunta, então, pro Guilherme. Guilherme, é o seguinte. O negão foi pra linha do deixa que o convívio, né, resolve. Ele convívio é justamente o termo que as pessoas usam quando ele cair no convívio, ele vai ver o que vai acontecer. Que é justamente quando é o dia a dia da cadeia. Porque até entre os bandidos, o estupro não é aceitável. Não é aceitável, nem é um dos crimes assim mais repugnantes no mundo, inclusive para o cara que está puxando cadeia. Agora vamos lá. Se a gente deixar a situação do jeito que está, a gente sabe que, de novo, e você é o cara da lei aqui dessa mesa aqui, 1/6 da pena, 5 saidinhas, Natal, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, atenuantes, bom comportamento. Então, veja bem, será que não deveria... Aqui o que vale é tudo. pena, é pena. Então, vamos lá. Se eu matei alguém, porque eu matei o negão, tenho que cumprir lá 20 anos. Aí, por bom comportamento, vai diminuir para 12. Vão dar mais 6 anos pro negão de vida? Não vão, ele já morreu. Então, a pena foi 20 anos. Ele não vai voltar à vida porque eu também fui um cara bacana e diminuiu a minha pena. Se diminuiu a minha pena, ele tinha que voltar à vida. Como é que você vê esse embate entre... cai para o convívio ou essas leis, na sua opinião, são justas? Não se trata de se é justa ou injusta, Ricardo. Por que existe esse caráter progressivo da pena, não é? Que é o que você está indicando como ele começa cumprindo 20 anos e tem elementos progressivos que permitem que ele saia em menos tempo. Porque existe uma coisa no direito penal chamado o caráter de ressocialização da pena, ou o caráter socioeducativo da pena. Porque a ideia é que o sujeito ele é retirado da sociedade, do convívio social, para pagar por um crime que cometeu, mas aí a ideia é que ele volte ao convívio social em algum momento, seja depois de 20 anos, seja depois de 12 Guilherme, anos não é injusto, ou de 8 anos. Porque parece uma coisa muito bonita, Então, tipo, vamos mas a questão... ressociabilizar, Só que é o seguinte, o cara cometeu um foi crime. condenado a 20 anos, a 30 anos. Peraí, Mas, a pessoa Ricardo, que foi estuprada, ela não vai deixar de ser menos Não. estuprada porque o cara foi bonzinho. Aquilo não pode A pessoa voltar... que morreu não vai voltar. É evidente A que não. viúva não vai ficar mais ou menos evidente- amparada é porque evidente que ele não. teve a saidinha. Então, nos Estados Unidos é o seguinte... Cumpriu 20, é 20, 30 é 30, 50 é 50, 110 é 110. Não é verdade. Lá e também... aí depois, não é verdade, Ricardo. Lá também existe a possibilidade do cumprimento progressivo da pena Então, e da soltura antecipada. Então, a gente está pensando, sabe no quê? No bandido, em vez da pena. Nós temos que pensar na sociedade. Porque esta questão... Pergunta se a sociedade quer isso. Esta questão, Ricardo, apenas do encarceramento e de simplesmente trancafiar as pessoas e largar lá por 20, 30 anos... sem uma questão de políticas complementares, não é a solução para a sociedade. Nós temos hoje o terceiro maior índice de aprisionamento das pessoas no mundo. São mais de 700 mil brasileiros cumprindo penas em caráter definitivo ou ainda em situação provisória. E isso não está resolvendo o problema da violência na sociedade, simplesmente porque não há uma questão complementar sendo debatida. O que está sendo feito nos presídios para ressocializar efetivamente esses presos na hora que eles cumprirem a pena? Não pode ser essa mentalidade de simplesmente largá-los lá para cumprir uma pena. Até porque eles custam para a sociedade, mensalmente, recursos de impostos para mantê-los na prisão. Então é preciso que nós tenhamos uma inteligência melhor de como, ao final e ao cabo do cumprimento da sua sentença, eles voltem ao convívio social
de uma maneira que não voltem a cometer crimes. Mas, Guilherme, aqui no Brasil a gente tem um segundo problema, que muitos presos voltam a cometer crimes por obrigação. Porque para que ele não passasse o perrengue maior do que o que ele já vai passar dentro da cadeia, ele é obrigado a entrar numa facção. E entrou numa facção, você não está numa facção só dentro da cadeia. Por isso você que eu está disse, na facção fora da cadeia. Por isso que eu disse, nós também. precisamos discutir as políticas complementares. Talvez, é evidente que o preso falasse, não pode... Talvez se criasse mais presídios, você não colocaria, por exemplo, a o cara lógica que não é foi preso... cada vez criar mais e mais não, e mais presídios. Não, para você não colocar o cara que foi preso com a trouxa de maconha junto com o cara que foi assassino. O assunto é estupro de mulher. Então, voltando, agora eu quero... Voltando à questão do estupro. Que não é a primeira vez. Vocês esqueceram do Roger Abdelmaci? Então, que voltando, Carla, é o seguinte, mulheres na clínica eu preciso saber da Deise aqui, que está estreando aqui. Então ela já está até com medo. Ela está com os olhos arregalados desse tamanho. Falei, meu Deus, onde é que eu me meti? Calma, Deise. A Deise é cientista política. Primeiro, o que é uma cientista política? Nossa, hoje em dia é em 30 segundos. É quem estuda todos os movimentos da política sem deixar que achismo ou panfletarismo político se sobreponha à ciência. É isso. E aí, o que você vê nesse caso? Você acha que realmente acontece isso? As pessoas se sentem à vontade para estuprar, matar, porque não existe uma punição? Ou é uma compulsão, ou é um vício, ou é um transtorno de personalidade, que é um ponto que eu quero levantar, porque eu fiz análise desse cara e eu achei uma coisa muito estranha e eu quero jogar aqui para vocês. Mas eu quero saber da Deise. Você como mulher, você como uma cientista política, inclusive, porque isso é um problema, né, até político. Como é que você vê uma situação dessa? O cara ter a tranquilidade de estuprar do lado de uma outra pessoa. Então, eu acho que tu tocou no ponto principal, é a tranquilidade do estupro. A Hannah Arendt tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, o homem tem uma relação tranquila com o corpo, a mulher tem ovários. E aí, a partir daí, começa todo um processo de socialização com o mundo. Nossa, e a gente tem que ficar forte. A gente tem que ficar o tempo inteiro, desde menina, se defendendo, porque tá com uma saia curta, porque na nossa época, Carla, que a gente é da mesma idade, a Xuxa tá com uma saia curta, então aquela menininha, ela não pode usar aquela saia curta porque ela vai chamar a atenção dos meninos. Então, essa socialização do corpo feminino, ela é muito complicada. E ela sempre deu, na nossa sociedade, principalmente na sociedade brasileira, ela sempre deu o direito do outro, literalmente, meter a mão. Então, quando o cara se sente tranquilo num local de trabalho, com outras mulheres, para estuprar uma mulher na sala de parto, o problema ele é muito maior. É óbvio que existem todas as questões que vocês tocaram, de presídios, de lei, mas é um escopo muito maior, é de educação e é de formação. E é de gênero também. Exatamente. Então, essa tranquilidade que é permitida, ela é muito complicada e ela só muda com educação e com transformação de pensamento da sociedade inteira. Então, não adianta colocar mais presídio de imediato, não adianta reformar as leis, enquanto o pensamento do outro for esse de tranquilidade. Identificar. Sabe o que acontece? Eu fiz uma análise ali da linguagem silenciosa. Deixa eu só... Ricardo, por antes favor, de você falar, por favor. Deise, por favor, vamos falar aqui a gente, que nós somos as duas únicas mulheres. Como é que foi a frase que você falou? O homem fica bem com o corpo, mas nós temos ovários, né? O homem sempre tem uma relação tranquila com o corpo, a mulher tem ovários. Isso quer dizer o seguinte, gente, não existe mulher que estupra homem. Isso não existe. Não, existe. Existe. Pode acontecer também. Existe e não... Ai, não. Mas não é o caso aqui. Começou. Existe. Não, começou. Não, existe. Existe esse você crime. pode Gente, buscar, pelo existe. amor de Deus. Mas não é o que não é nós pouco, estamos viu? discutindo Entre aqui. março de 2020 Não existem a mulheres. dezembro de 2021, 56.098 meninas e mulheres foram estupradas no Brasil. É aterrorizante. É um estupro a cada 8 minutos. Quantos homens foram? Não ouvi. Sabe o que acontece, Carla? Hoje eu tô com um caso... E esses homens, Posso falar? eles passam do limite quando esse cara, esse monstro, assim como Roger Abdelmaci, que também estuprava mulheres sedadas. Isso. E como o Ricardo falou no começo do programa, 177 mulheres foram estupradas, sedadas em hospitais e unidades de saúde só no estado do Rio, fora as que não sabem e não denunciaram a queixa-crime porque estavam dormindo. Isso. É questão de gênero, sim. Eu sei que vocês não gostam disso. Mas eu não sou feminista. Não é exclusivo, não é exclusivo ao gênero masculino. Eu não me faço de... eu não sou feminista. Carla, eu tô com um caso desse agora, nesse exato momento. Ai, cara, me traz aí. Quantos homens foram estuprados no Brasil Vou te mostrar depois no celular. Para. Vou te mostrar no celular. Já começa pela coisa física. Tem. Para. Falar que não existe é um exagero absurdo. A gente só não pode afirmar que não existe. É um número menor. A questão é que a gente foi doutrinado Você tem uma ideia. a entender que se isso acontece é questão de orgulho. Gente, não, pelo e amor outra, de Deus, e deixa eu falar uma coisa pra com você. crianças. Eu tenho um caso agora
que a mãe, Gente. olha que loucura, há as pessoas estão acreditando ali, até os psicólogos estão entrevistando a criança, que a mãe está abusando da filha. Como já teve várias cuidadoras. Teve uma novela que foi assim, uma novela da Globo, inclusive em horário nobre, onde acho que o Antoni, ele tinha repulsa a cheiros corporais. Estupro. Não, é um estupro, porque ela estuprava ele. Então, existe o estupro de meninos? Existe e não é pouco. Não é pouco. Inclusive por mulheres. Agora, o que acontece ali que me assustou, eu acho que esse cara, de duas situações, ou ele tem um transtorno antissocial, transtorno de personalidade antissocial, ou ele é psicopata, ou ele tem toque em nível avançado, que é o transtorno de obsessivo-compulsivo. Porque quando pegaram ele, a calma dele me assustou. Você vê que as expressões dele é de uma calmaria, tipo, filmaram? Mas como assim? Foi um estupro? Aí que ele ficou preocupado. E aí ele falou, quando falaram que tinha filmado. Depois ele falou, posso pegar minha bolsa? Ele tava meio assim. E depois ele falou, posso pegar minha bolsa? Aí depois ele foi no celular, eu acho que mexeu ali no Instagram. Então é muito esperto. O problema do transtorno obsessivo compulsivo, que é uma coisa que todo mundo põe para debaixo do tapete, começa, sabe com o quê? Com a pornografia. Começa com a facilidade que você tem de você encontrar em qualquer lugar a sexualidade, não é nem mais sensualidade do corpo. E a pessoa começa a escalar esse desejo e a pornografia vira um vício que não, e as pessoas têm vergonha de falar que tem esse vício de pornografia e vê essa pornografia todos os dias e se masturba e fica viciado naquilo e vai escalando até chegar nesse ponto. Eu acredito que esse cara já estava querendo ser pego, sabia? A cabeça dele, a cena montada ali, ele já não estava nem ligando, porque tinha uma pessoa do lado. Eu acredito que ele estava com a impunidade na cabeça. Não, Negão, ele tinha acabado de entrar lá. Fazia 2 meses que ele estava lá, pra você ver a neurose do cara. E sabe quantas unidades de saúde ele trabalhava? Não vai ser estranho dele confessar dezenas e dezenas. Ele mesmo confessar. Ele trabalhava porque em 10 ele tem um prazer. Essas pessoas têm um prazer depois de colocar isso como um troféu. O que eu acho errado é colocar isso na conta de todos os homens. Assim como eu falo que o Brasil não é um país racista, mas sim um país que tem racistas. O Brasil não é um país machista, mas é um país que tem machistas. A diferença é bem grande. Tenta passar a mão numa mulher dentro de um ônibus. Para quem já pegou transporte público, quem pega trem, quem pega metrô, quem pega ônibus, sabe muito bem o que acontece se um homem tenta encoxar uma mulher dentro do ônibus. Hoje em dia, na nossa época, eu cresci com era isso. muito comum uma malinha no meio das tuas pernas. Eu cresci com o meu pai. Muito comum. E a gente ficava, com o meu pai, vendo o meu pai, dono de ferro velho, espancar o camarada que relava a mão numa mulher dentro do ferro velho dele. Mas seu pai é 1 em 1 milhão. Não. Mas olha, Negão, essa é a regra a maioria da minha aplaude, família. Olha, de qualquer acha graça e faz junto. Os dados são alarmantes, não é? São 56 mil mulheres vítimas de violência em um ano. Então, quer dizer, é um estupro a cada 8 minutos. Eu ainda falei errado, mas sabia? Tá mais de 100 mil. Então, olha só, nós estamos justamente agora num momento de eleições. A então, cada 10 minutos. Nós precisamos discutir quais são as políticas de enfrentamento dessa situação. Boa. Então, nós temos vários candidatos e candidatas se colocando, né, para disputar as eleições, seja para cargos de deputados, senadores, que são aqueles que vão integrar o legislativo e, portanto, podem discutir soluções no âmbito penal. E alguns são descaradamente a favor de bandidos e outros descaradamente contra bandidos. Mas aí que tá. A solução passa por discutir propostas no legislativo junto à sociedade. Depois nós temos as questões do Poder Executivo, que também devem trazer propostas no âmbito mais macro. Tem alguém discutindo isso? Não. Então, Guilherme, mas eu te faço uma pergunta super sincera, assim. Os 3 principais candidatos que estão liderando as pesquisas, todos eles já tiveram algum caso de misoginia ou de deboche em relação à mulher. Qualquer um deles que vença as eleições, como que vai transformar isso numa política pública? Então, se os 3... Não é preocupação, né? Se os 3 já falaram mal de mulheres, já insinuaram ou já foram misóginos em algum momento. Eu acho que é esperar demais. Então, eu concordo com você. A gente deve ter uma postura de cobrar uma pena mais forte. Mas não adianta. Eu acho que não adianta simplesmente defender eu também acho, pena. Porque o Bolsonaro, inclusive, está do lado a misoginia é que está mais presente nele que em qualquer outro. A gente precisa ter uma discussão em que realmente, eu concordo, isto seja parte dessa cobrança da sociedade. Porque se não houver uma cobrança forte da sociedade... Guilherme, castração você acha que é uma de jeito nenhum. Uma solução? Não, castração química? De jeito nenhum, porque é justamente Castração química, você tira o desejo sexual, né? É justamente uma invasão
né, na personalidade física da pessoa. Eu sou a favor. Isso a Constituição Federal não permite, né? Então, eu acho que nós avançaríamos uma linha, inclusive do marco civilizatório que a nossa Constituição Federal Na sua estabelece. opinião, seria o quê, então, Guilherme? O que você faria se você estivesse lá? Primeiro, eu mudaria um pouco a forma como o próprio Poder Executivo se relaciona com a sociedade sobre esse tema. Eu implementaria, veja, eu não vou me lançar candidato a nada, hein? Mas quem sabe daqui a 4 anos vocês podem votar. Já tiveram advogados Então, que vamos lá. falaram isso em debates em outros canais e hoje são candidatos. Eu quero saber o seguinte, é muito fácil falar daqui pra lá. Vamos abstrair, então faz de conta que você é um dos candidatos. O que você faria numa situação dessa? Eu realmente implementaria políticas de acolhimento e de... Acolhimento a quem? As vítimas. Mas não adianta. As vítimas. Mas a vítima já foi. A vítima já foi. Eu quero saber... Não pode fazer. É isso aí. Meu Vamos lá, pai, Carla. o que a Deise estava falando, que eu entendi o que ela quis dizer, é o seguinte... de ter mais representatividade feminina no Congresso, porque só uma mulher sabe o que é ser tocada sem querer, o que é sofrer piadinhas sem querer, o que é você tomar um olhar torto de um diretor, o que é passarem a mão em você. Nenhum de vocês nessa mesa sabe o que é isso. A gente nossa não pode condição saber numa situação... feminina Não, peraí, já Carla. nos faz Aí você vem com nascer- lugar de fala. Esse negócio de lugar de fala Que me lugar dá de nojo fala? também. Sabe por quê? É ovário. Você não Você é tem homem, ovário? você é homem para não ser. Você pode mas me mas parar. existe a compaixão, pelo amor de Deus. Não, Se você Ricardo, não não é souber. todo homem que é assim, Peraí. Ricardo. Bom, vamos lá, então vamos lá. Não então, é à toa que teve um estupro a cada 10 minutos Então no vamos lá. Brasil A em Terra um é ano. plana ou a Terra é redonda? Agora, Você precisa estar no espaço para acreditar que a Terra é redonda? Conta Você vive 10 numa minutos. Terra plana. Conta E você 10 sabe minutos. que a Terra Uma mulher é vai ser redonda. estuprada. Peraí, e eu não Conta vou ter. 10 minutos. Gente, e eu não vou ter o amor ao próximo, não Não, vou ter mas o ágape. então, Ricardo- Você está Amor dizendo ao que eu sou um homem, eu sou um próximo, tapado, você então? você é igual a eu não tenho Petra. irmãs, eu não Você tenho quer que a mãe. população seja cristã. Eu sou homem, Porra, então tudo cara. bem. Pode estuprar porque eu sou homem, eu não sou mulher. Ricardo, Pelo amor de deixa eu te Deus. falar. Que Não é pensamento nada, louco. Peraí. Você não entendeu nada. Vamos lá, Deise. Mas Deixa a Deise. O Você não ponto é o entendeu seguinte, nada. que a Carla está tentando falar, e eu acho que é muito sério isso. Por exemplo, a gente tem uma cota. Eu vou dar um exemplo do Congresso, porque ela tocou Que no é ruim Congresso. também, cota. Mas, exato, mas eu não vou entrar nesse ponto. Senão vai ter mais É. discussão ainda. Mas existe uma cota para as mulheres no Congresso, ela não é preenchida. Por quê? Porque entrar nesse ambiente machista, ele é muito complicado, é o que a Carla falou, tu não passa um dia sem um olhar diferente, sem uma insinuação. Essas cotas não são preenchidas, não é por acaso. Eu vou dar um exemplo agora de uma política que eu não... Eu acabei não, de ser vítima. Não concordo politicamente, mas a Manuela Dávila. Manuela Dávila saiu da política porque ameaçaram estuprar a filha dela de 7 anos. Eu estou dando o exemplo da Manuela, mas isso é recorrente. Aí, de novo, eu sou cientista política, eu pesquiso isso. Eu tenho amigas que pesquisam o sistema prisional e a relação das mulheres lá dentro, e até lá isso acontece. Então, é muito difícil. Eu entendo quando tu quer falar da parte dos homens, mas é muito difícil num universo em que as mulheres são violentadas a 10 minutos. Não tem uma equivalência que E Deise, mas vale é isso que eu a estou pena dizendo. Mas você acha que mencionada. nós, homens, não conseguimos perceber essa dor? Então, tipo assim, eu preciso realmente ser mulher para compactuar com a dor da mulher? Mas eu acho Eu que não consigo. Mas eu acho que a maioria dos homens não Então, consegue. mas eu acho que perceber a dor é Na diferente minha do que nós criação, estamos eu consigo. falando. É. E na minha exato. criação eu aprendi Mas que eu o acho cara que- tem que tomar um pau. Mas, o Negão, Simples eu assim. acho que perceber a dor Simples é diferente do que está sendo proposto. Entendeu? Quais são as mudanças efetivamente que nós podemos implementar? Que foi por onde o Ricardo começou a provocar. Né? Se eu estou lá no Poder Executivo ou no Legislativo, que propostas efetivamente a gente propõe para mudar esse cenário? Fim do Exatamente. seguro. Né? Então, quer dizer, que propostas, Fim do seguro. que propostas no âmbito da legislação penal? Né? Que propostas no âmbito de implementação de políticas públicas que, primeiro, terminem com essa impunidade, ou terminem pelo menos com esta capacidade de ter um estupro a cada 10 minutos. E, ao mesmo tempo, tragam as mulheres, né, para, de fato, estarem participando, porque há uma subnotificação, inclusive, dos Sim, crimes, sim. que certamente esses Maior. crimes são o dobro do que está notificado. Até porque elas têm vergonhas, muitas vezes, de falar e relatar. E não é só isso, não há delegacias totalmente preparadas para recebê-las, né, para encaminhar da delegacia para uma unidade hospitalar, para ter a questão do kit, para fazer o exame de corpo de delito, né, e depois um tratamento psicológico, social, junto à família. Né? Quando eu falo do acolhimento da vítima, é justamente para o que vem depois, né? Para que as medidas, inclusive, saiam Olha essa volta desse toda momento. que vocês estão dando.
Olha essa volta toda. O que significa essa volta? Ele quer Essa um pau na volta prisão. toda, essa volta toda. Ai, porque a gente tem que arrumar, tem que trocar as leis, tem que fazer isso, tem que dar o acolhimento, trocar tem que não a sei lei, o que lá. cara. Eu Porra, não falei mano, em acaba trocar com o a lei. seguro, mano. Eu não falei Acaba em com o trocar. seguro, acabou. Mas o essa cara... coisa de sabe que ter acaba um com o pau seguro, generalizado, sabe? Negão, não generalizado, funciona. é colocar o cara na mesma cela. Coloca o cara na Ele mesma vai ser cela. estuprado. Ô, Negão, em todas as sociedades... Que o Negão tá querendo endurecimento- dizer o mais certo se é- eu souber o que vai acontecer, né, que eu vou sofrer sanções, que eu posso até morrer, Exato. eu não faria com medo dessa situação. Exato. Mas lembrando, mais uma vez, quando o cara tem um transtorno obsessivo compulsivo, ele não vê isso. E quando o cara só é safado e ele só- não tem o tal do transtorno Então, obsessivo? aí ele não vai. Mas quando ele ele Por só isso- é safado. E lembrando, Nas sociedades em que houve a alteração da legislação para penas mais duras... Não é uma pena não houve dura, é só necessariamente- acabar com o seguro. Eu não quero houve nem que ele passe mais necessariamente uma tempo redução preso. dos índices de criminalidade. Ele pode passar os mesmos 8 Ô, anos Negão, que ele vai é melhor continuar se a passar, ele justiça pode passar. funcionar com mais eficiência. O que você está falando tem sentido se a prestação do serviço judicial for mais em cima, né? Se chegar a mais tempo. Se de fato a pessoa que comete um crime ter a segurança de que ela vai ser penalizada com rapidez. É isso. Aí, talvez, se tudo isso funcionar de uma forma mais eficiente, mais rápida e mais a tempo, talvez, de Pra fato, mim, pra mim, a conta essa do estu- pra mim, a sensação da conta do impunidade estuprador não é a aconteça. seguinte. Precisa de uma reforma do A Código conta do Penal. estuprador é a Não? seguinte, eu vou fazer Não é só uma um reforma do ato... Código Penal. A conta do Ó. estuprador é a seguinte, eu vou fazer um ato hediondo... 15 segundos, Eu vou Negão. passar 8 anos preso, separado dos outros presos, vou comer, vou beber, vou estudar, se duvidar, vou sair, vou escrever um livro, e se vacilar, ainda vai ter alguma mulher querendo ficar comigo lá nesse meio tempo. Ah, me dá um como a exemplo de gente que isso já tenha viu. acontecido. Muito. Oxe, Maníaco O do Maníaco Parque? do Parque tem Maníaco fila do pra Parque namorar tem com ele. fila. Tem fila pra A namorar com ele. Suzane Que não tem falta fila é louco. quanto mais... Ó, seguinte, pessoal. Peraí, antes da gente vamos mudar ter de que ir assunto. pro break. Nós vamos pro break, vocês têm Break? ideia. Nós vamos para o break. Tá, mas o antes que do nós break, conseguimos fazer eu é o preciso fazer seguinte. as pazes com você. Não, mas nós estamos em paz, sempre Porque estivemos. eu gritei com você e você gritou Imagina. comigo. Não, eu nunca grito com ninguém. Eu queria te pedir desculpa. Não, mas É o calor, na hora da é o gente calor falar. do debate. a gente não se grita. Tá na hora da calor gente do falar debate. sobre o que os Você homens gritou. passam. Nós Você gritamos com o gritou. tema, nunca um com o outro. Nós Ninguém podemos fala nos sobre os exaltar. homens que ouvem Não, gritos. nós exaltamos com o tema, É o não calor, entre é o nós. calor do debate.